neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto esse evento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos. Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei.
sobre nuvens virá com os anjos na glória. Mas o dia não sei. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. 1 João capítulo 2, versículo 27 ao versículo 29. Ouvintes, falando de unção, no sentido que João está falando, não se refere a esta unção que o Padre dá para as pessoas, o pastor faz sobre as pessoas. Se refere à unção do próprio Deus, ungindo a pessoa. O óleo que o padre usa, ou o pastor, é um símbolo daquilo que Deus faz. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Mas, se Deus não vem e unge com o Espírito Santo, aquilo não passa de um símbolo durante todo o tempo. É tempo dos símbolos se cumprirem, tornarem-se em realidade. Todos os símbolos da Bíblia têm o seu cumprimento. Então agora chegou o tempo em que aquele que não tem o cumprimento dos símbolos está irremediavelmente perdido. Notemos que quando Jesus Cristo veio, cumprindo todos os símbolos, todas as profecias, todos os tipos da sua primeira vinda, aqueles que quiseram permanecer com os símbolos, com o sábado, com o cordeiro sendo sangrado ali no altar, pereceram sem dúvida. Por quê? Aqueles símbolos que eles tinham não se cumpriram em suas vidas. Eu creio que todos meus ouvintes já têm tomado uma lição muito importante durante esta meditação que estamos fazendo. Para reforçarmos o assunto, a explicação deste assunto tão importante, que é a unção que vós recebestes. Vamos pensar um pouquinho naquele cordeiro animal, que lá no Velho Testamento, o sacerdote, ou o pecador penitente, o israelita, levava ao sacerdote. E ali o sacerdote sangrava aquele cordeiro. O pecador penitente, com sua mão sobre a cabeça daquele cordeiro, sentia a sua morte. Sentia o seu corpo trêmulo. Então ali estava expiada a sua culpa. Ali se tratava da expiação. Algo morreu no seu lugar.
Mas aquilo era um tipo. Era um tipo de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, eles estavam tão agarrados nos tipos, nos símbolos, na sombra, que não puderam aceitá-lo. Quando João viu a Jesus Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João disse tudo. Aí está aquele que tem sido substituído durante todo esse tempo da lei pelo Cordeiro animal. Aí está aquele que tem sido apontado desde o Éden, quando aquele cordeirinho foi imolado. Agora vocês querem o cumprimento do símbolo ou não querem? Mas eles preferiram ficar com suas tradições. Na verdade, aquilo foi operante. Na verdade, aquilo satisfez a Deus, mas no seu determinado tempo. Hoje não acontece diferente conosco. Muitas coisas que eram para ontem estão sendo agarradas pelos homens como se aquilo fosse tudo o que eles precisavam. No tocante à ciência, o homem quer progredir. Conforme temos meditado, ele não quer mais a carroça, nem mesmo o automóvel em certas circunstâncias. Quer o avião. E por último, nem o avião, mas sim uma nave espacial. Isso é progresso na ciência. O que deveríamos pensar então? O Evangelho deve progredir? Sim. Mas em que sentido? Subalterno, sujeito aos nossos desejos carnais, aos nossos pensamentos? Não. Não e não. Ele progride sim, como progrediu e se cumpriu em relação à primeira vinda do Senhor. Eles tinham que largar o tipo e se agarrarem no real, no verdadeiro, naquilo para o qual o tipo apontava. Então eles tinham, na verdade, a unção de Deus para realizarem aquilo que era um símbolo. Mas quando Deus cumpriu aqueles símbolos, eles permaneceram naturalmente com a mesma unção, cumprindo os símbolos, continuaram com os símbolos e não receberam a Jesus Cristo. Pois bem, ouvintes amados, a necessidade não é coletiva propriamente dita, especialmente se referindo aos gentios. É individual. A necessidade é sua de ter a unção do Espírito Santo. Esta unção, deste que o óleo simboliza. Você não deve conformar-se simplesmente com um pouquinho de óleo na sua cabeça, na sua testa ou na sua mão direita, como quem tem recebido a unção ou a extrema unção para ser curado no casamento, na doença ou mesmo na morte. Não se conforme com isso. Peça a Deus: Senhor, eu quero é aquele para quem o óleo aponta. Se o óleo aponta para o Espírito Santo, então eu preciso é do Espírito Santo. E esta unção só pode vir de ti, Senhor. Ela não pode vir do homem, ela só pode vir do Senhor. E a unção que vós recebestes dele, e a unção que vós recebestes dele. Dele de quem? Do sacerdote? Do sumo sacerdote? Não. João está se referindo
da unção que aquela igreja, que os filhos de Deus receberam de Jesus Cristo. Ele estava falando de Cristo, ele estava falando daquele que era ungido do Senhor, e ele estava falando do próprio Espírito Santo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E então, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Uma senhora me reclamou uma coisa, estando num dilema tremendo, um problema íntimo. Ela disse: a minha igreja não ensina como vocês ensinam, que as pessoas individualmente devem ter experiência com Deus. Mas fica sendo uma coisa como ela, a igreja, através dos seus medianeiros, seus intermediários, é que tem a salvação para nós. Eu nunca tive o gozo da salvação, a experiência da salvação é o que aquela mulher queria dizer. Agora veja que contraste com as Escrituras. João estava falando justamente à igreja, mas se referindo às pessoas, aos seus membros. Que tal se um membro do meu corpo não recebe a mesma irrigação que todos os outros membros recebem? O sangue correndo livremente, irrigando aquele membro, ele paralisa, ele morre. O Espírito de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, foi derramado em seu corpo para irrigar este corpo, para irrigar a todos os membros. Agora eu pergunto: você é ou não é membro do corpo de Cristo? A vida de Cristo tem irrigado a você ou não tem? Está você incluído, membrado, nascido neste corpo ou não está? Pensa você como Cristo? Olha você como Cristo? Fala você como Cristo? Os seus ouvidos têm deleites diferentes daquele que Jesus tem? Isso seria um sinal evidente, seguro, de que não estamos irrigados pelo mesmo sangue, pelo mesmo Espírito. Mas João prossegue a coisa. Ele diz assim: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. A estas alturas, meus ouvintes precisam saber de outra coisa: é que o espírito de mentira também unge as pessoas. Nós não temos tempo suficiente para mostrarmos as Escrituras como o espírito de mentira unge as pessoas para enganar, para persuadir. Mas tem uma coisa: eles não podem enganar aquele que tem a unção do Espírito Santo. Se possível, enganaria teus escolhidos, mas não é possível. Por quê? Nós temos confiança, e para que não sejamos confundidos, João continua dizendo: para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aqui está o terceiro tópico. Aqui está a coisa. Ele nos unge com o seu próprio Espírito Santo, para que não sejamos enganados com os ungidos dos espíritos do erro, do engano, como está escrito no Velho Testamento e em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Para crerem no erro. Estamos livres disto se temos a unção do Espírito Santo. E agora, em terceiro lugar,
é que a sua vinda confundirá os tais. Por ele próprio, ele mesmo confundirá. Jesus confundiu aqueles que não tinham a predestinação para conhecê-lo. Ele foi uma pedra de tropeço, ele foi uma rocha de escândalo. Ele só não foi uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para Maria Madalena, para as Marias, para o Pedro, para o João, para o ladrão crucificado do lado direito, mas para aqueles que tinham tudo em suas mentes, em seus intelectos apenas, ele foi uma confusão. Ele os deixou assim tanto embabacados, os deixou um tanto confundidos, quando dizia, antes de Abraão existir eu sou. E outras declarações que os filhos de Deus, que os revelados entendem perfeitamente que ele estava se identificando como o próprio Deus, confunde até hoje. E eles ficam confundidos com determinadas declarações de Jesus, experiências com o Pai, e por isso creem em três pessoas distintas. Estão confundidos, mas aqueles que têm a unção não ficam confundidos por ele, porque agora na sua segunda vinda há uma mensagem que confunde. Confunde a quem? Dizem é confusão, é confusão. Confunde a quem? Confunde aqueles que não têm a unção do Santo. Confunde aqueles que não receberam a unção dele. Receberam a unção de homens. Receberam imposição de homens. Receberam autorização de homens. Receberam credenciais de homens. Mas não receberam a unção dele. Se há uma coisa que deve ser buscada com emergência, apressante, com desespero nesse instante, é a unção do Espírito Santo, da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Não queira outra unção, mas sim somente a unção do Espírito Santo. Diga para Deus, não dê nenhum passo, fique quieto. Senhor, enquanto tu não me ungires, eu não darei um passo sequer. Não crerei em coisa alguma, até que teu Espírito Santo me revele. Ele te revelará o rapto, o arrebatamento. Isso carece de uma revelação. Como a primeira vinda careceu de uma revelação, a segunda vinda também carece de uma revelação. Olhando para aquele corpo humilde, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você jamais aceitaria a mensagem precursora da segunda vinda sem ter a revelação, a unção do Espírito Santo. Mas ela é para todos eleitos. Se você crê que você é um membro do corpo de Jesus, Deus está sujeito, Deus está obrigado a ungir, a dar o dom do Espírito Santo para todos que são chamados e escolhidos para a sua noiva. O Senhor vos abençoe, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, e atenda ao vosso desejo de serem todos ungidos com o Espírito Santo, mas com unção dele. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. No dia da grande glória, havemos de ir cantar lá no céu um hino além do Jordão. Que belo será, que alegria, que bom, se tu chegares primeiro que eu. Avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será.
Jordão, que belo será, havemos de encontrarmos também com Jesus, que alegria será, se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá, havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Lá não vai haver tristeza, o pranto e a dor, lá não tem lugar, havemos de encontrarmos no além do Jordão, que alegria será, se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá, havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será, havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Em Apocalipse, capítulo 5, nós encontramos o livro selado com 7 selos e somente o Cordeiro sendo digno de abri-lo. Ouvintes amados, isto é um assunto muito importante e que ninguém deveria tocar, apesar de ser muito importante e necessário para o povo, a menos que tivesse de fato uma revelação correta e perfeita dada por Deus, diretamente de Deus. É o Apocalipse em todas as suas partes e especialmente no tocante a estes 7 selos. Sem que você aceite as 7 eras da igreja e conheça a mensagem das 7 eras que está registrada na Bíblia, em Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, não deves nem pensar nos 7 selos, porque a revelação das 7 eras é uma base perfeita e correta para a revelação dos 7 selos, das 7 pragas, das 7 trombetas, etc. Agora, temos coisas no Apocalipse que se referem exclusivamente a nós, os gentios. E temos selos, como o caso do 5º e o 6º selo, se referem exclusivamente aos judeus. O nosso assunto nesse instante vai esclarecer alguma coisa, uma vez que já temos falado sobre as 7 eras. Vai esclarecer então sobre os 7 selos. O livro estava selado. E com respeito às revelações de João, nós encontramos um paralelo no Velho Testamento. O profeta Ezequiel viu um livro misterioso. Abacuque, no seu capítulo 2, versículo 2 e 3, diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Que ele disse: escreve a visão
grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até que passa correndo. Para quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Oxalá que todos nós pudéssemos ver o cumprimento destas visões, porquanto tem chegado o tempo determinado para os seus cumprimentos. Sim. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, está escrito que nos dias do sétimo anjo, quando estivesse para tocar a sua trombeta, quer dizer, entregar a sua mensagem, então o que aconteceria? Deus revelaria todos. O mistério de Deus seria revelado. O mistério de Deus é tríplice, como temos aprendido. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Mas esta igreja tem um papel, tem um curso muito importante durante estes 7 períodos. E por isso nós a encontramos plenamente enquadrada nos selos. O livro estava selado. Ezequiel disse: "E quando olhei, eis uma mão que se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e abrindo diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora." Ezequiel 2:9. Veja que paralelo interessante, completo com o de João. Ezequiel 2:9, 10. João confirma em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, que citamos na abertura desta programação: "Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, ao todo selado com 7 selos." Ao profeta Daniel foi dito: "Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim." Daniel, capítulo 12, versículo 4. Até o tempo do fim. Os sinais do tempo testificam para nós que estamos vivendo nos tempos do fim. E por isso o livro com os segredos de Deus não pode mais permanecer selado. O mundo tem cumprido em tudo, em todos os aspectos, em todos os sentidos, as Escrituras. As mulheres já estão do jeitinho que a Bíblia disse que elas estariam. Os homens pela mesma forma, porque se os homens não estivessem pervertidos, suas mulheres também não estariam. Então tudo que está escrito a respeito do homem, da humanidade, tem se cumprido. Todos têm preenchido o requisito. A falsa igreja tem preenchido o seu requisito, tem se assentado sobre muitas águas, tem gerado seu sistema adúltero, suas filhas. Tudo tem se cumprido. A poderosa voz do anjo proclamava: "Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos?" João chorou amargamente quando ninguém era achado digno de abrir o livro. Se você ler Apocalipse, capítulo 5, você encontrará tudo isto. Mas um dos anciãos lhe respondeu: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Apocalipse 5. Então aí está toda essa confusão teológica acerca do Apocalipse. É mesmo uma confusão, é falsa. Cada denominação tem um grande homem, um grande gênio intelectual,
que escreve diferente um do outro a respeito do Apocalipse. Em qual você deveria crer? Qual traria a você a verdadeira revelação do que estava dentro deste livro, selado com 7 selos? Uma vez que é uma matéria controvertida, assim chamada por eles, e nos seus tratados, nas suas comunhões, nos seus companheirismos, nas suas uniões, eles fazem tratado de um não mexer com a doutrina do outro. Por que isto? Por que esses tratados? Por que essas condições em estatutos? Por que esta ética? Algo está mal por algum lado, porque quem abriria o livro não seria o grande teólogo fulano de tal, não seria um arcebispo, não seria um papa, não seria um grande reverendo protestante de qualquer ala deles. Seria o Cordeiro. E desde que é só um que poderia abrir o livro, então por que é matéria controvertida, uma vez que todos dizem que estão neste Cordeiro, estão ligados neste mesmo Cordeiro? Isto é o suficiente para os nossos ouvintes que querem a verdade concluírem: de fato, Jesus Cristo é quem abre o livro, usando, naturalmente, os 7 mensageiros. Por quê? Em Apocalipse 5, versículo 6 está escrito: e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus são 7 mensageiros. São 7 homens. Cada homem tem um espírito. Mas esses espíritos são de Deus. O seu espírito deve vir do Senhor, deve ser do Senhor. E Deus só dá do seu espírito, do Espírito Santo, para um homem que tem um espírito que tenha vindo do Senhor. Porque há muitos espíritos de mentira que vêm da parte do Senhor, enviado pelo Senhor, para que o mundo creia, o mundo que rejeita a palavra, como aconteceu nos dias de Acabe, veio um espírito de mentira e fez com que todos aqueles pregadores crescem no erro, no engano, na mentira. São 7 mensageiros. A história não nega que eles são Paulo, o primeiro, Irineu, São Martim, São Columba, Martim Lutero, João Wesley e agora, por último, William Marion Branham, no espírito de Elias, sendo o 7º mensageiro, é, portanto, o 7º anjo. E nos dias do 7º anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá então o quê? O mistério de Deus. Deus em Cristo. Ele vem revelando isto, que Jesus não é uma segunda pessoa. A Trindade de Deus não são 3 pessoas distintas, mas sim 3 manifestações de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós, mas nunca um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso seriam 3 deuses. Aí está o mistério, Deus em Cristo, Emanuel, Deus conosco. E este Deus em nós. Cristo na igreja, Cristo em nós, esperança da glória, é o mistério que São Paulo disse. Oh, eu sei que sua alma rejubila com estas verdades. Não chore, João. Então,
devido aos acontecimentos sobrenaturais do mistério do irmão Brana. Na verdade, os meus ouvintes, o povo deve estar inseguro, porque surge cada dia um novo mensageiro. Mas você sabe que nunca poderia existir uma nota falsa sem que existisse a verdadeira. Se a Bíblia fala do falso profeta, é porque tem que haver o verdadeiro profeta. Você diz, bom, o verdadeiro é o Espírito Santo, é Cristo. E eu pergunto, o falso não é Satanás? É sim. Manifestado em um homem, não é? Sim, perfeitamente. O verdadeiro é o Espírito Santo, manifestado em quem? Numa nuvem? Numa pomba? Manifestado em um homem. Há o verdadeiro profeta, o falso profeta. E existem os verdadeiros profetas, que são os verdadeiros pregadores da palavra. E existem os falsos profetas, que são os pervertedores da palavra, sob interesses próprios. Uns subornados pela posição social modernista do dia, pelo evangelho moderno. Outros subornados pelo pentecostalismo, pelo dinheiro, pela fama, para iludir o povo, muitas vezes bem intencionados, mas eles não têm outro caminho, porque pertencem a esta classe. Eles nasceram para aquilo. Então eles saem com uma nova revelação a cada dia, para curar câncer, para curar isto e aquilo outro. E diz a palavra que eles têm unção para isto, para enganar. Diz a palavra. Agora, vejam só. Devido aos acontecimentos sobrenaturais do ministério do irmão Brana, todos os filhos de Deus chegaram à seguinte conclusão: que ele era de fato ordenado como mensageiro da 7ª era da igreja, a qual estamos vivendo, o seu fim por excelência. A presenciar. Eles, ao presenciar a abertura dos 7 selos e a transmissão disto ao povo, estes servos de Deus, homens honrados por Deus, chamados por Deus, constataram que ali estava de fato o 7º mensageiro. Agora você vai perguntar a Caifás quem é Jesus? Ele diz que Jesus é um Belzebu. Se você for perguntar a determinadas pessoas sobre o irmão Brana, elas têm que dizer que ele é falso. Eles têm coragem de escrever sobre ele. Eles têm coragem de soltar manifestos e fazer tudo, pôr nas suas revistas, tudo mais. Mas sobre o verdadeiro falso profeta, eles não têm coragem de falar. Porque o falso profeta lança a mão da razão. O falso profeta lança a mão da razão, lança a mão do seu poder. E é poder terreno, é perseguição. Mas o verdadeiro profeta pode ser zombado, pode ser escarnecido. E o que o mundo religioso chama de falso é que é justamente o verdadeiro. Vocês deveriam ter discernimento disso. Jesus disse: quando o mundo falar bem de vós, então vocês estão mal, vocês estão perdidos. Mas quando o mundo falar mal de vós, sim, então aí está enquadrando perfeitamente com o que aconteceu com ele, com Jesus em carne aqui. Quando o mundo quer dizer a ordem religiosa do dia. Amados, o tempo não nos permite, mas nós temos mensagens escritas. Por isso nós as oferecemos para que todos tomem conhecimento do ministério deste 7º mensageiro, do 7º anjo
de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Não sei se ainda há tempo, mas começa por aqui. Assim que Deus te revelar, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o mais depressa possível, crendo que Deus nos enviou um profeta. E perguntando, será que não está tarde demais? Será que ainda há tempo para mim? Que Deus te abençoe, que Deus responda no seu coração, que esta é a última hora, estamos vivendo os últimos momentos que precedem a aparição do Senhor Jesus Cristo, não para o mundo, mas exclusivamente para sua esposa eleita. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vida te amarei, Senhor. Deus, o teu nome é sim manancial de amor. Quem te conhece, ó Pai, não prova o dissabor. Com teu poder seguro estou da maldição, pois teu amor
Deus